e você começar a entender que existem coisas que estão acontecendo na sua vida e que às vezes você, por mais que você faça, por mais que você se dedique, você vive um nível de repetição tão grande, você vive um nível de dor tão grande e você às vezes não sabe de onde vem. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre o quanto nós sofremos dores por conta da rejeição. Então, para fazer uma abertura aqui desse tema, o tema de hoje é identificando a raiz da rejeição. Vamos identificar o que é a raiz da rejeição. Talvez você já assistiu algum vídeo meu, talvez você já me viu falando sobre isso. E como é que eu consigo identificar realmente com clareza a raiz da rejeição? Como é que eu consigo entender? Por que eu tenho que identificar? Na verdade, você não é obrigado a identificar a raiz da rejeição. Mas eu te convido a você se conhecer com uma profundidade e você começar a entender que existem coisas que estão acontecendo na sua vida e que às vezes você, por mais que você faça, por mais que você se dedique, você vive um nível de repetição tão grande, você vive um nível de dor tão grande e você às vezes não sabe de onde vem. Identificando a raiz da rejeição. Primeiro ponto, vamos entender o que é a raiz da rejeição, né? Vamos entender o que é a raiz da rejeição. A rejeição, ela é uma dor na alma. A rejeição é uma situação no qual nós vivemos na nossa vida que, naquele momento, nem parecia talvez ser tão grande, talvez ser tão sério, talvez ser tão profundo, né? Às vezes a gente viveu situações que, às vezes, é uma coisinha que lá atrás nós achamos que aquilo ia passar, que estava tudo bem. Mas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de um episódio de rejeição. Na escola, quando éramos criança, aqueles momentos que a gente sentiu, que nós sentimos que o coleguinha era mais amado do que nós pelos outros amigos, ou que ele era um pouco mais inteligente, e isso nos fazia nos sentir constrangidos, ou quando a gente era chamada a atenção pelo professor, ou dentro de casa, quando havia uma comparação de você para com seu irmão ou para com a sua irmã, uma comparação com primos, uma comparação com o próprio pai, o pai falando, olha, quando eu tinha sua idade, eu era totalmente diferente. Tudo isso foi criando pequenas pedrinhas que foram sendo colocadas dentro da nossa mochila, chamada mochila de memórias. Vamos chamar assim, né? Isso tudo é no nosso cérebro, nos nossos neurônios, mas vamos chamar na nossa mochilinha, na nossa bolsa, mochila não, na nossa bolsa de memórias. E essas memórias, elas foram sendo gravadas. E a partir do momento que a criança, ela tá ali naquela situação, e ela não entende aquela situação, ela não compreende que isso é uma dor emocional, ela não compreende que isso está machucando a alma dela, ela só guarda essa lembrança na sua bolsa emocional. Aquela situação daquela comparação, aquela situação onde ela se sentiu criticada. E a crítica fez com que essa criança se sentisse desprotegida. E isso no mundo adulto, na vida adulta, na nossa maturidade, como nós agimos de uma forma muito mais racional, onde a gente quer entender tudo, onde a gente quer decidir por tudo, onde a gente quer dominar as coisas, a gente quer ter controle. E obviamente que a gente sabe que não tem controle de tudo, mas mesmo assim o ser humano quer ter controle de tudo. O que o ser humano costuma fazer, né? O que nós, pessoinhas, costumamos fazer. Nós queremos tomar a decisão por si próprios. E quando vamos tomar a decisão por si próprios, o que acontece com o nosso campo emocional? Nós agimos conforme o que nós guardamos nas nossas memórias, lá na bolsinha das nossas memórias. E sejam memórias extremamente presentes ou sejam memórias do passado. E por mais que a gente tenha vivido situações do passado que nós não queremos repetir, nós estamos programados e acabamos repetindo. Então, para você identificar o que é uma raiz de rejeição dentro de você, é só você começar a observar o quanto acontecem coisas com você repetidamente e que acabam te incomodando. Eu vou citar uma que é universal, que com todas as pessoas, qualquer pessoa que você for perguntar,
isso vai afetar ela. Por mais que às vezes para uma não afete tanto quanto para outras, mas vai afetar. Que é a crítica. A crítica foi um tipo de representação no qual alguém apresentou um comportamento para você que gerou dentro de você uma marca de rejeição. Então, quando lá no passado, em algum momento você foi criticado, vamos supor que você talvez era muito cobrado pela sua mãe, né? Deixar as coisas arrumado, o quarto arrumado, fazer as tarefas de casa não, da escola, de casa também, enfim, críticas, faltas de elogio, ausência de abraço, ausência de validação. Essa crítica, uma vez que ela foi lançada muitas vezes e repetidamente, ela criou-se um padrão neural, ou seja, o seu cérebro, ele já se adaptou a quando você, em algum momento, seja hoje, depois de 30 anos passada essa história, 20 anos passada essa história, 40, 60 anos passada essa história, hoje, se você viver uma situação parecida com aquela situação que você vivia de crítica lá da sua infância, lá naquele momento com a sua mãe, com o seu pai, ou seja, lá quem fazia isso com você, o seu cérebro vai automaticamente representar todas as sensações que aquela criança vivia. Só que você agora é um adulto muito mais racional, né? O seu neocórtex está totalmente ligado o tempo todo. Então você é muito mais racional. Porém, você vai querer racionalizar algo que não tem explicação lógica, e sim emocional. E aí, na hora que você é criticado, seu corpo se encharca de neurohormônios que representam a sensação que aquela criança, que era totalmente pura, que era totalmente sem proteção racional de poder entender que provavelmente o pai não queria criticar ela e que simplesmente estava agindo assim porque estava com problemas na vida ou porque aprendeu dessa forma. A criança não racionalizou isso. Se ela foi criticada, ela só se sentiu abandonada ali no momento. Se ela foi criticada, ela só se sentiu desprotegida. Se ela foi criticada, ela só sentiu que ela não era boa o suficiente, que ela não era amada o suficiente, que ela não estava fazendo algo certo. A criança, ela entendeu dessa forma. Só que agora você, adulto, está vivendo pela situação parecida. Por uma situação parecida. Tá, se você está vivendo com uma situação parecida, o seu cérebro não vai identificar, olha, aquela situação foi do passado e essa é outra situação. Não. Ele vai trazer exatamente a emoção. Então, na hora que vem essa emoção, a criança que não conseguia se proteger, hoje é um adulto que consegue se proteger. E qual é a arma que a gente usa? Porque todos nós usamos. A arma que nós usamos para nos defender das feridas emocionais que foram causadas na nossa alma lá no passado. Qual é a arma? A arma se chama orgulho. Bum! Nós manifestamos o orgulho. Encharcamos não é a palavra. Nós simplesmente atacamos, essa é a palavra, veio a palavra certa. Nós atacamos alguém com orgulho. Então, eu vou dar um exemplo lógico, extremamente estruturado para você. Gente, lembra que eu falei pega papel e caneta? Porque isso é conteúdo da minha imersão, da imersão PPI. Então, se fosse você, eu pegava papel e caneta agora, ok? Monta essa estrutura. O primeiro passo é, você viveu algum episódio, em algum momento da sua vida, ali de 16 anos para baixo, né? De 16 até 0 anos de vida para trás. Você viveu algum episódio que em algum momento aquilo feriu você, fazendo você se sentir de várias formas. Primeira, ou abandonado, ou não amado, ou não aprovado, ou não aceito, ou se sentiu culpado. O maior sentimento que as crianças têm quando elas são criticadas, quando elas são chamadas a atenção, é um sentimento de culpa. Elas sentem culpada. Por exemplo, uma criança que vê um pai e uma mãe brigando, discutindo, ela vai se sentir culpada, ela vai achar que a culpa é dela, que o pai e a mãe estão brigando. Mas não significa que a criança tem culpa. Mas é como ela sente, porque a criança ela não sabe dividir, olha, isso é responsabilidade dele, isso é meu. Não. Tudo ela coloca para ela é uma esponjinha puxando tudo para ela. Então, em qualquer situação que você viveu isso, e dependendo das pessoas, principalmente as pessoas que te colocaram nessa situação, se foram pessoas muito importantes na sua vida, líderes,
reais líderes da sua vida, como pai, mãe, avós, professores, babás, pessoas que estavam com você por muito tempo ali, pessoas que você confiava ali como criança, que você admirava como seus heróis, a partir do momento que essa pessoa te criticou, isso criou uma raiz. Então, o primeiro passo foi um episódio, uma situação que você viveu, e eu estou usando o exemplo só da crítica hoje, hein, gente? Esse mês inteiro eu vou falar sobre... É uma lista gigante de situações de raiz de rejeição. Hoje estou falando só da crítica. Foi criticado na infância, viu, ouviu e sentiu. Segundo passo, então, o primeiro episódio. Segundo passo, esse episódio se tornou na sua memória uma marca de rejeição. Você se sentiu rejeitado. De alguma forma, você se sentiu rejeitado. Você sentiu que você errou, ou que erraram com você, ou que você não era tão importante. Pronto. Esse é o segundo passo. O terceiro passo, a memória ficou gravada. Agora, adulto, quando essa memória vai lá na bolsinha da memória e ela por uma situação parecida, a gente pesca essa memória e volta, porque o cérebro não sabe dividir o passado do presente e do futuro. Para o cérebro, tudo é agora, tudo é atual, está lá guardado nas memórias, ele só vai e busca aquela memória, igual você procurar um arquivo num computador. Uma vez que você buscou ele, deu 2 cliques nele, ele vai abrir, independente se você salvou esse arquivo há 10 anos atrás. O seu computador já vai marcar a data do momento que você está abrindo esse arquivo. Abriu esse arquivo agora, só que você abre esse arquivo com o que tem dentro dele. Então, o que tem dentro de uma memória que você viveu, se sentiu rejeitado lá no passado? O sentimento que aquela criança teve. Só que agora você é adulto, sentindo esse sentimento da criança. E sabe o que acontece? Você não sabe lidar com isso. Você não sabe. Você não sabe lidar com a crítica. Para de mentir para você. Enquanto você mente, você usa a máscara da mentira. Ninguém sabe lidar com a crítica, porque a crítica é uma dor na alma de todos os seres humanos da Terra. Muitas pessoas lidam melhor com ela, mas ainda sentem. E muitas pessoas não sabem lidar com a crítica. E aí, para você se defender da crítica, como é que você age? Você manifesta o orgulho. Todas as vezes que a rejeição ela vem nos contra-atacar, nós nos defendemos com orgulho. E a presença do orgulho, ela se manifesta com algum tipo de comportamento. No caso da crítica, normalmente a pessoa sempre se comporta, normalmente, não é todos os casos, mas digamos que 80% dos casos, as pessoas se comportam de duas formas. Ou a primeira forma é com arrogância, para se defender, e a segunda forma é prepotência, também para se defender. Mas não significa que ele é um ser humano arrogante e prepotente. Não. Significa que ele não quer mais viver aquela dor. Significa que ele não aceita mais aquela crítica, porque aquela criança ficou calada, aquela criança não soube como agir, mas agora você não é mais sua criança. E você não racionaliza isso, você simplesmente externiza isso. Não tem, entende que eu estou trazendo para você tudo que acontece dentro do seu eu, dentro da sua alma, que você não tem consciência, que você nem sabe o que está acontecendo? Gente, é libertador saber disso. Diga uau aí onde você está, é libertador. A partir do momento que eu comecei a identificar o que são as raízes de rejeição, quais são as manifestações de orgulho, eu comecei a me sentir muito mais livre, porque em vez de ser escrava do orgulho, agora eu tomava decisões, agora eu tenho novas atitudes. Quando eu vou repetindo certas falas na minha cabeça, eu mesma já falo, ó, Diana, seu orgulho, hein? Como que você pode mudar essa comunicação? Pois é. A arrogância, né? Eu deixei até aqui para eu falar para vocês o que o próprio dicionário fala do que é arrogância. A arrogância é uma qualidade ou um caráter de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou comportamental, assume atitude prepotente. Então, a arrogância e a prepotência andam juntas. E agem de forma desprezível com a relação aos outros. Agindo com, olha só, gente, está no dicionário, agindo com orgulho, agindo com orgulho e com altivez. Dá um buscar aí no que significa arrogância. Ou seja, a prepotência e a arrogância, elas caminham juntas. Só que vamos lá. A pessoa te criticou. Foi injusta com você, né? Existe até uma lei da autorresponsabilidade que eu sempre digo, se for para criticar, cale-se. Mas nem todo mundo usa essa lei. Ela te criticou.
essa crítica ela pode não ser uma verdade. Provavelmente ela não é uma verdade, porque a crítica que a pessoa está lançando sobre você é uma construção da mente da pessoa. Não significa que você é isso. A pessoa está construindo dessa forma. Quando você sente aquela coisa, você vai, rebate com a resposta. A sua resposta, ela sempre vai vir com uma energia. A pergunta é: que energia é essa? Por trás dessa energia vem o orgulho. O orgulho da alma ferida, a alma machucada. Só que eu quero te fazer refletir. Você realmente está se protegendo? Ou você está se colocando muito mais vulnerável ainda? Porque quando você ataca com uma arrogância, uma prepotência, você mais está se ferindo do que você está ferindo o outro. Porque você não quer agir dessa forma, e eu sei que você não quer. A pergunta é: quantas vezes você refletiu, quando alguém te criticou, você refletiu sobre se faz sentido ou não? O problema maior hoje na identidade das pessoas é o quanto elas se importam com o que os outros pensam. Se você se importa demais com o que os outros pensam, você vai querer sempre se defender. Porque você vai querer sempre que o outro mude de ideia. Isso é muito forte, isso é muito sério. Isso vai trazendo comportamentos disfuncionais, os relacionamentos, isso tem machucado famílias, isso tem destruído casamentos, destruído relacionamentos entre pais e filhos. Isso tem destruído relacionamentos entre amigos, entre relações profissionais destruídos, porque as pessoas estão crescendo, querendo ter razão. E quando a gente passa a vida inteira querendo ter razão, não pergunta, não pede opinião, não pede uma dica, não pede uma ajuda. Quando o tempo todo você quer ter razão, a vida começa a ficar pesada. Pesada. O objetivo da nossa vida não é ter razão. Nós viemos para essa terra para ter resultado. O Senhor já nos disse que Ele mandou o seu filho, o único filho, para essa terra, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E por isso que Ele derramou sangue. E esse sangue representa a graça e o amor dele sobre nós. Agora deixa eu te contar uma coisa que vai doer. Ai, porque doeu para mim. E eu tenho certeza que se você realmente tem um senso de alguém que quer se tornar uma pessoa melhor, ter maiores resultados, e vai estar aqui comigo a cada ao vivo para acompanhar essa sequência de conteúdo que eu vou entregar para vocês, você vai sentir essa dor e essa dor vai te libertar. Dói, mas vai te libertar. Quando você dá mão para o orgulho, você dá a mão para o mal. Porque o pai do orgulho é o mal. Deus odeia o orgulho. Ele tem inúmeras passagens falando que ele detesta a língua orgulhosa. Ele detesta a língua orgulhosa. E sempre que nós manifestamos o orgulho, nós manifestamos com o poder da nossa língua. Manifestações de orgulho, vaidade, atalhos. A pessoa manifesta o orgulho se sabotando, se prejudicando, com mentiras, contando muitas mentiras, mentindo para si mesma. A maior mentira é quando a pessoa mente para si mesma. Com autossuficiência, não pede ajuda. Olha, vamos fazer isso, você faz isso, eu faço aquilo, a gente faz junto. Não pede ajuda, e quando não pede ajuda, ela acaba sentindo, no final das contas, fica pesado, fica cansado, desgastante. Quantas vezes você foi ferido na sua infância, na sua história, e essas feridas até hoje estão refletindo nos seus resultados? Então, eu quero que vocês pensem sobre isso, porque quando eu comecei a entender sobre isso, o meu coração, a minha alma começou a mudar completamente em relação a identificar
a questão da rejeição, a questão do orgulho, a questão dessas dores emocionais, a questão dessa angústia que causa completamente o nosso coração. O que é essa raiz da rejeição? A raiz da rejeição, ela é uma ferida na alma, algo que foi se repetindo na nossa história, veio se repetindo na nossa história, e todos nós vivemos rejeição, todos nós. Todos nós, de alguma forma, nós vivemos a rejeição. Todos nós, de alguma forma, sofremos com essa rejeição. E quando a gente sofre com essa rejeição, isso fica ali gravado. E isso merece ser tratado, isso precisa ser tratado, isso precisa ser resolvido. Porque uma vez que isso não é resolvido, uma vez que essa rejeição ela não é tratada, isso vai refletindo completamente nos nossos resultados. Isso vai nos impedindo de ser uma pessoa muito mais leve, muito mais feliz, uma pessoa muito mais com resultados melhores, com bons relacionamentos, uma pessoa com fé, uma pessoa que pratica um relacionamento com Deus, ok? Então é extremamente importante você identificar onde estão essas raízes. Guardem isso, ok? Guardem a questão da crítica. Diana, mas e o que eu faço? Qual que é a solução? Eu te desafio, a partir de hoje, quando você for criticado, quando você sofrer algum tipo de crítica, o que você vai ter que fazer? Ouça e se pergunte: eu sou isso? Eu agi assim? Se dentro de você afirmar para você, não faz sentido, eu não acredito que eu sou isso, eu não acredito que eu agi dessa forma, não precisa se defender do que você não é. É diferente, as pessoas agem ao contrário, as pessoas se defendem do que estão dizendo que ela é e ela não é. Se você não é, só seja aquilo que você acredita ser. Você não precisa se defender. Porque nós não temos controle do que as pessoas vão pensar ou como elas vão pensar. Se elas vão falar bem da gente, se elas vão falar mal, não está no nosso controle. Então, que não esteja também no nosso desgaste emocional, faz sentido? Porque quando você vai se defender, você vai querer se defender com a manifestação do orgulho. E se você, em vez de se defender, você perguntar para a pessoa: esse é o seu posicionamento, essa é a sua opinião sobre o que eu fiz, sobre o que eu sou? Como é que eu posso melhorar? Como que eu poderia fazer? Se você fosse eu, como é que você faria? E se você começar a fazer perguntas, em vez de você atacar com arrogância e prepotência? Seus relacionamentos vão melhorar? Yes ou yes? Então, olha só, observem, né, gente? Tudo é uma questão de crença. Tudo é uma questão de crença, tudo é uma questão de aquilo que você acredita, e o que você acredita se torna uma realidade. Mas a cada momento eu tenho estudado mais o mundo da percepção. Nós criamos essa realidade conforme a nossa percepção. Se os meus olhos for maus, tudo me será mal. Se meus olhos for bons, tudo me será bom. Se o meu coração tiver uma boa intenção, eu atrairei para minha vida pessoas com um coração igual. Se o meu coração tiver uma má intenção, eu atrairei para minha vida pessoas mal intencionadas. Yes? Então, vai essa mensagem para o seu coração, para a sua alma, a partir de hoje. Em vez de querer se defender, faça perguntas. Como eu devo fazer? E não significa que o que a pessoa está te dizendo é o que você tem que fazer, mas significa que você vai começar a ouvir mais do que se defender. E o fato de você não querer se defender para fazer com que o outro tenha na mente estabelecida, na cabeça dele, sua ideia, vai te ajudar a você se tornar uma pessoa mais autoconfiante. Porque não depende do que o outro pensa sobre você para você se amar e se valorizar. Yes ou yes?